Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, estamos aqui nessa noite para iniciarmos a terceira aula da teologia sistemática, que é propriamente dito, né, o estudo sobre Deus, e hoje nós falaremos sobre a fé, prova a existência de Deus. Vamos falar que a experiência prova a existência de Deus e algumas objeções. Então, já dando início aí adentrando ao assunto da apostila, nós acabamos de discutir que a prova da existência de Deus, na segunda aula, né, é baseada nas percepções humanas, e concluímos que elas demonstram com toda a clareza que Deus ele existe. E se assim não fosse, tudo quanto nós sabemos ficaria reduzido a uma confusão, por crer se não podemos confiar em nossas próprias percepções. Então, havemos de todo um conhecimento que adquirimos. Mas as percepções, elas se referem-se só à mente, tá? E ao nosso desejo de procurar mais uma prova da existência de Deus, que seja uma expressão do homem como um todo. Então, sendo o homem criado à imagem de Deus, ele pode revelar-nos alguma coisa acerca do seu Criador. Então, na fé, nós temos essa prova que abrange o homem como um todo, né? Desde que o homem ele foi feito à imagem de Deus, nele nós devemos encontrar a maior prova de que Deus existe. Então, notemos que a passagem que o argumento baseado na fé não é um argumento vão, porque a fé sobre ser o alicerce de toda a vida é também o alicerce de toda a ciência. Então, a própria ciência física ela se baseia na fé. Então, temos fé na própria existência, fé na existência do mundo objetivo, fé na existência de outras pessoas, temos fé em nossas convicções, em nossos princípios, na justiça, no direito, fé em nossas faculdades, fé em nossos próprios testemunhos. Então, enfim, sem a fé é impossível paciência. A fé é a base de toda a vida social, comercial e também religiosa. Sem fé, as relações comerciais, sociais, elas tornam-se dificílimas e até mesmo impraticáveis. Então, a facilidade com que os indivíduos e as coletividades se comunicam e mutuam é devido à fé que existe entre eles. Por isso, nós consideramos a fé um testemunho valioso para testificar a existência de Deus. Então, essa palavra tão pequena encerra uma significação tão vasta e profunda que mais fácil é descrevê-la do que defini-la. O que é a fé? Qual a sua função? Façamos nesse sentido algumas considerações. Tudo quanto existe, irmãos, pode ser dividido em duas classes. O que está em nós e o que está fora de nós. Ou seja, o mundo subjetivo é o que nós denominamos tudo que está em nós. E o mundo objetivo é o que está fora de nós. Então, o mundo objetivo ele consta do céu, da terra e de tudo quanto para nós é objeto. E este mundo é muito vasto e riquíssimo em maravilhas. Os homens eles não o bastante já o têm estudado muito. Então, os conhecimentos que nós temos no mundo objetivo, eles são muito importantes. Então, no entanto, cada dia os cientistas vão revelando novos mistérios. Então, já se traçaram mapas de todo o grupo, do céu e até do fundo dos mares. Com tudo isso, reconhece os sábios que muita coisa é desconhecida e ainda no mundo objetivo para se conhecer. Né? E o mundo subjetivo, que é o que está em nós, sobre esse ser vastíssimo, é muito pouco conhecido, né? Então consta que ou seja, o nosso mundo subjetivo de aspirações, desejos, apetites, necessidades e de poderes de espíritos, né? Então ninguém jamais ousou traçar um mapa da alma humana, tá? Nunca homem algum conseguiu sondar as profundezas da alma feita à imagem de Deus. Então o mundo em nós é vasto e consta só de necessidade e de poderes de cada pessoa. Não há nada em nós, não há nenhuma satisfação para as nossas necessidades. Então, o coração do homem é terra que ninguém pisa, né? Terra que ninguém vagueia, né? E é assaz interessante também a relação existente, irmãos, entre o mundo objetivo
e um mundo subjetivo. E é complemento do outro, nós como vivendo no mundo subjetivo, né? E só necessidade, das operações de fome, sede, etc. Então, mas só no mundo objetivo é que se encontra satisfação para as outras existências no mundo subjetivo, tá? Então nós vemos aí que é de suma importância um mundo e o outro se completam. E por outro lado também não há nada progresso no mundo objetivo a não ser que os poderes do mundo subjetivo passem a operar nele. Então segue-se daí que o progresso do mundo objetivo depende inteiramente do mundo subjetivo. E é deveras interessante essa relação se o mundo subjetivo não se comunicar com o mundo objetivo. O homem morreria, mas também o mundo subjetivo ficaria inteiramente estacionário, né? Ou seja, o homem vegetaria, né? Se não houvesse a comunicação do mundo objetivo, que é o fora do homem, com o subjetivo, que é dentro do homem. Mas perguntará alguém, por que meio se estabelece o intercâmbio entre o mundo subjetivo e o objetivo, de maneira que os poderes do primeiro produzem o progresso no segundo e o segundo satisfaça as necessidades do primeiro? Pela fé, irmãos, nós respondemos. A fé é o poder pelo qual o homem satisfaz as suas necessidades subjetivas, pelo estabelecimento de uma relação íntima com o mundo objetivo. Então também é pela fé que se opera a passagem dos poderes do mundo subjetivo para o mundo objetivo. Se não fosse a fé, o homem não poderia viver e os dois mundos ficariam eternamente separados. Não haveria explicação nem de um nem de outro. E os dois mundos só se explicam quando relacionam um com o outro a fé. Então, portanto, além de ser a base da vida, é o fundamento da verdadeira filosofia deste mundo. A fé é simplesmente maravilhosa, ela é a ponta sobre a qual todos os poderes do mundo subjetivos passam para o mundo objetivo, irmãos. E as satisfações do mundo objetivo e as satisfações do mundo objetivo ela passam para o mundo subjetivo. Então, o tráfego entre esses dois mundos é bem movimentado, né? E quanto mais, irmãos, melhor. Então, os dois se completam mutuamente. E a fé é o poder maravilhoso que estabelece a relação entre eles, colocando um à disposição do outro e servindo assim de base à vida. Falando Jesus sobre a fé e seu poder, disse ele, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz. Tudo que crer, o que disser, lhe será feito. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 23, essa passagem. Então, todos os grandes empreendimentos do homem são monumentos de fé. E a fé do homem que vai operando constantemente a transformação do mundo. Então, os grandes navios que sulcam os oceanos, as locomotivas que parecem encurtar as distâncias, ou os aviões que dominam os ares, o rádio, tá? Ou seja, nos liga em um segundo aos extremos da Terra. Enfim, todo o desenvolvimento da ciência, das artes, das indústrias é o resultado da fé. E a fé que faz o homem progredir, assim, interiormente como exteriormente também. Porque o coração do verdadeiro progresso é o progresso do coração. Tá? Os objetivos da fé, eles podem ser divididos em três classes. As coisas materiais, as coisas intelectuais e as espirituais. A fé nas coisas materiais pode dar bom testemunho quanto à existência delas pela necessidade que delas nós sentimos. Como nós já vimos, a fé é o poder que nos dá certeza, tanto das necessidades como das satisfações dela. Pela fé, o homem sabe que tem fome e que tem sede. Pela fé, lhe são reveladas as suas verdadeiras condições. Pela fé, também o homem é levado a buscar, no mundo objetivo, a satisfação das suas necessidades. Ou seja, a fé revela a fome e aponta para o pão, revela a sede e aponta para a água. E assim
para cada necessidade há uma satisfação. Então a fome do infinito prova o infinito. Segue-se, pois, que o homem que bebe pela fé, come e bebe pela fé, né? Então a fé nas coisas materiais nunca engana o homem. Quando ela revela uma necessidade, ela aponta para a sua satisfação e tem-se a certeza de encontrar a lei a satisfação dessa necessidade, porque a fé declara a existência da satisfação com a mesma autoridade com que a fome declara a existência da necessidade de pão. Então a fé, por sua própria natureza, ela não pode enganar. Ela diz sempre a verdade, que sempre fala com autoridade, tanto no que diz respeito à necessidade, como no que se refere à satisfação dos seus anelos. Então, assim como a fé opera no mundo físico, opera também no mundo não físico. Então, o modo porque a fé opera no mundo intelectual não é diferente. Há no homem a sede, a fome da verdade, e todos os querem aprender e conhecer a verdade. Mas, infelizmente, nem todos têm a fé viva nas coisas intelectuais. Isto é, nem todos recebem suas necessidades intelectuais e por isso nem todos reconhecem, né, que têm necessidades intelectuais e por isso eles não buscam satisfazê-las, né? Preferem deixá-las morrer, pessoas que não querem estudar, né? E não havendo fé, nada há que leve o homem a buscar a verdade. Então a fé em muita gente é morta e nada produz, mas aqueles que têm fé nas coisas intelectuais têm tido a ocasião de experimentar as maiores satisfações do intelecto. Assim como a fé em relação às coisas materiais, irmãos, não enganou o homem, igualmente elas não vão enganar em relação às intelectuais. E ela revela ao homem as necessidades da verdade e leva-lo a procurá-lo. E os que obedecem acham, na verdade, satisfação intelectual. E tudo acontece ao homem conforme a fé. Seja feito conforme a tua fé, são as palavras de Jesus Cristo, nosso Mestre. E como a fé descobre as necessidades físicas e intelectuais do homem e o induz a buscar a sua satisfação, de igual maneira, ela opera no mundo espiritual. A fé revela ao homem a grande necessidade de um Salvador. Foi quando tocado pela fé que o salmista exclamou: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1, né? Está escrito isso lá. Então a fé que nos revela a necessidade, esta mesma fé, ela aponta-nos Deus como a única fonte de onde nós encontraremos a satisfação para todas as nossas necessidades espirituais. Então, irmãos, a fé, ela descobre o homem, a sua fome, a sua sede espiritual, afirmando-lhe do mesmo modo a existência daquele que lhe dá tudo o que precisa. Então, a fé que cria e transforma o universo, porque estabelece a relação entre os dois mundos, o subjetivo e o objetivo, isto é, o mundo das necessidades e o da satisfação das mesmas, colocando uma à disposição do outro. A fé revela ao homem a necessidade de Deus, declara-lhe também que eles existem e que ele é a fonte de satisfação de todas as suas necessidades do Espírito. Será possível que a fé ela nos engane justamente naquilo que mais nos interessa, irmãos? Perguntamos: há de fato pão para matar a fome, água para saciar a sede e luz para os olhos? Certamente há tudo isso. A fé nolo afirma isso. E que razão há então para duvidar da existência de um Deus que pode satisfazer a todas as necessidades da alma? Se a mesma fé que revela a fome e nos mostra o pão, que revela a sede e também nos depara com a água, que nos revela a fome e a sede intelectual, e também nos depara com a verdade, irmão, nos indica a verdade, é a mesma que nos revela as necessidades do Espírito e nos afirma a existência daquele que pode satisfazê-la. Então, pois se há pão e água para o corpo, verdade para o intelecto, certamente há também Deus para a alma. A fé ela nos faz saber que
para nada, que para cada necessidade há uma satisfação, irmãos. Uma satisfação que ela pode ser coberta. E se ela não nos engana, irmãos, nas coisas materiais, intelectuais, também não nos enganará quanto às nossas maiores necessidades, né? De satisfazê-lo. Então concluímos o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como está descrito lá em Hebreus capítulo 11. E o conhecimento derivado da fé, irmão, é dos mais seguros e pode dar certeza ao homem no tocante ao que ele deseja, o que ele necessita. Há uma ideia muito vulgar de que a fé é contrária à razão. Então dizem que onde se não pode ver, aí o homem tem que andar pela fé, como se a fé fosse cega. Mas é exatamente o contrário. O conhecimento que nos vem pela fé é o mais certo e o mais sólido que há. Portanto, é aquele cuja experiência está envolvido o homem como um todo. Então, notemos mais algumas coisas aí em relação à segurança do conhecimento derivado da fé, né? Então, nós afirmamos que esse conhecimento ele não admite nenhuma dúvida. E o apóstolo Paulo, irmãos, tocado pela fé, disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele disse isso para Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12. E uma comparação dos conhecimentos que nos vêm pela fé com os demais que se adquirem nas escolas servirá talvez para esclarecer esse ponto. Então, o nosso conhecimento de matemática é puramente intelectual, né? É sujeito a muitas imperfeições, porque a mente humana é finita e falha. Muito falha mesmo. Então, o conhecimento que nós temos de um amigo é mais seguro, porque envolve mais do que o nosso ser. Isto é, além da nossa faculdade de pensar, ela envolve também a de sentir. Pode-se dizer, né, que o nosso conhecimento de matemática vai dos altos da cabeça, né, porém até a planta dos pés. Porém, o conhecimento que nós temos da nossa mãe é desde o coração, né? Porque ele faz parte de todo nosso ser, né? Não só o poder da mente, também como dos sentimentos. E é como conhecimento que abrange a cabeça, né? É muito mais do que isso. Então, o coração, ele é muito mais do que o conhecimento que abrange só a mente, né? E assim é também o conhecimento que nos vem pela fé, porque ele abrange todo o nosso ser. Então, sei que o pão mata a fome e que a verdade sacia a sede da mente, tá? Isso é fato. Sei também que há um Deus e isto não se pode somente ter em mente com a cabeça, né? Mas com todo o meu ser, desde a planta dos meus pés. Então a fé é que me trouxe esse conhecimento, irmãos, este meu saber, que é mais seguro, porque eu aprendi pela fé, com toda a minha mente, com todo o meu coração e com todo o meu ser, irmãos. Então o homem todo pela fé, ele conhece que há pão para o corpo, e eu a verdade para a mente, e deu para a alma, tá? Esse alimento. E esse conhecimento é absolutamente certo. Aqui não pode haver engano para o homem. Se alguém duvida, é porque é cego e não vê, e é porque é surdo, e não ouve porque está morto, e não sente porque está morto, tá? Eis porque dizia o apóstolo: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tá vendo? Isso mostra que nós não devemos confiar nos homens, devemos confiar em Deus pela fé. No segundo tópico dessa aula, vamos falar sobre a experiência que prova a existência de Deus, tá? Em nossa discussão sobre a existência de Deus, nós examinamos o universo, né, a história universal, as percepções humanas e a fé. Desejamos agora considerar a experiência cristã do homem para ver se nela nós encontramos alguma evidência da existência de Deus. Pois se nós comemos o pão
sabemos que ele existe e a fé nos leva a comê-lo, nós devemos encontrar nessa experiência alguma coisa que testifique da existência do pão. Se a verdade existe, a fé ela nos leva a procurá-la, né? Então devemos ter no resultado dessa experiência uma vida intelectual. E esta vida intelectual, ela devia, sem dúvida alguma coisa, provar a existência da verdade. E finalmente, se Deus existe, é a fé que leva o homem a procurar comunhão íntima com Ele. Então nós devemos encontrar nessa vida espiritual alguma coisa que prove a existência de Deus. Então muita razão, portanto, nos assiste em buscar na experiência cristã do homem provas da existência de Deus. Então, até agora, em nossa argumentação, né, que provamos a existência de Deus, nós não temos lançado mão do cristianismo nem da revelação cristã de Deus ao homem, e nem de qualquer outra forma de religião. Então, nós temos nos baseado no quê? Exclusivamente nos fatos do universo físico e no homem como ser físico, moral, intelectual e espiritual, que é. Então desejamos agora, irmãos, considerar a vida espiritual do homem para ver se descobrimos mais algum elemento que, além dos demais já estudados, estabeleçam mais uma prova da existência de Deus. Se Deus existe, segundo a definição que temos esboçado, ele deve revelar-se ao homem, e é impossível pensar que um Deus como este se não revele. Reconhecemos que é possível ao homem conhecer a Deus. Tá? Um Deus bom, indubitavelmente, procuraria estabelecer uma relação íntima entre si e o homem. Isto acontece porque Deus é como a luz, irmãos. Não se esconde. Né? Nós estamos seguros de que Deus ele se revelou ao homem, portanto, há no mundo o que se denomina revelação divina. Tá? Então, o cristianismo ele ensina a existência de um só Deus, e este está revelado em Jesus Cristo. Tal é o ensino básico do cristianismo. Então, será verdadeiro este ensino? Existe realmente esse Deus? Como nós podemos saber se existe ou não? Temos algumas provas satisfatórias? Vejamos. Há pão, irmão. Há fome, irmão. Então, satisfaz o pão a fome? Então, como saberemos? Comendo pão, claro. Experimentando. Assim também, a última prova da existência de Deus, ela consta de uma experiência íntima do homem com Ele. É pela experiência que a luz alumia os olhos, tá? E que o som se faz sentir aos ouvidos. É pela experiência que nós podemos alcançar a mais absoluta certeza da existência de Deus. E não nos devemos esquecer, porém, de que a fé é a base deste conhecimento, irmãos. O filhote da águia naturalmente sente, quando ainda em desenvolvimento, que deve haver apoio em suas asas, mas somente quando abandona o ninho e que põe as asas à prova e experimenta que o modo experimentar ele corresponde à sua capacidade de voar, né? Que ele vai ver ali se ele sabe voar ou não. Então, o modo mais prático de eliminar qualquer dúvida é experimentar a verdade, irmão. Assim também a prova final da existência de Deus pode se obter, né, experimentando o que é possível, porque Deus ele pode ser experimentado, irmão, e é capaz de fazer parte da experiência humana, tá? Então nós afirmamos, porém, que esta experiência ela já foi feita muitas vezes através dos séculos e o resultado foi sempre satisfatório. Os homens têm comido do pão espiritual, têm bebido da água da vida e já aprenderam também a verdade. Então, pela revelação de Deus. O próprio cristianismo é uma prova da comunhão do homem com Deus. Em todos os tempos e em todos os lugares onde os homens têm erguido as mãos, implorando o auxílio divino, têm sempre encontrado
a mão poderosa de Deus para que ele se estenda. Em qualquer parte aonde foram levados pela fé, os homens encontraram Deus, irmãos. Então, o mundo presente, irmãos, ele está cheio de que estão cheios de cristãos, né? Estão certo que está cheio de cristãos que podem testificar dessa experiência de Deus dentro do próprio coração, dentro de si mesmo. Além de tudo, irmãos, além de tudo isso, né, a vida desses cristãos, ela constitui um dos mais poderosos testemunhos da existência de Deus e da veracidade das suas experiências com Ele. Então a vida desses homens, torna-se inexplicável quando se nega a existência de Deus. Tá? Então o homem, ele transforma-se completamente pela experiência com Deus. Então, será possível que todos eles, ainda mesmo os melhores que existiram, estavam enganados? Será possível que essas experiências se assentavam em bases falsas, irmão? Isto é possível admitir porque elas se vão repetindo por séculos através do mundo. Tá? Então, por essas experiências com Deus, sempre abundante em frutos na vida do homem, tá? Eles manifestam-se também outros resultados, como nós já notamos em outro lugar, a presença de Deus frutífera, né? Então, quando o homem ele come o pão, ele recebe a nova vida física. A mudança na vida é outra prova de que o pão existe e que o homem já comeu. Tá? A mesma coisa acontece quando se aprende a verdade. A nova vida intelectual não só prova a existência da verdade, mas também intima ao homem ter comunhão com ele, né? Com Deus. Então o homem torna-se uma nova criatura pela existência juntamente com Deus. E essa nova vida espiritual testifica não somente da existência de Deus, mas também da íntima comunhão entre ele e o homem. E até os não crentes testificam dessa experiência com os crentes que Deus tem com eles. Então eles admiravam os fariseus na transformação, né, operada pela vida dos apóstolos, e davam, na verdade, uma excelente e muito suficiente explicação. Eles conheciam que eles, os discípulos, haviam estado com Jesus. Então, e é o que acontece hoje. É tão grande a transformação na vida regenerada que até os que não creem nem aceitam o Evangelho o reconhecem. Tá? Então, a experiência cristã, portanto, irmãos, prova de maneira indubitável a existência de Deus. O que o nosso espírito aceita, com segurança, com verdade. Milhões e milhões de homens, dentre os melhores que sempre existiram, têm feito essa experiência, e sempre com os mesmos resultados. De ordinários, quando nos laboratórios se confirma o resultado de uma experiência, uma dúzia de vezes aceitam os cientistas, né, como uma lei. Eles experimentou várias vezes. Mas nesse caso da existência de Deus, a experiência feita em todas as condições que se pode imaginar, entre todos os povos, que em todos os tempos, e o resultado foi sempre o mesmo, nós podemos ter mais dúvidas a esse respeito. Então, não há razão, irmãos, para termos dúvida, se nós provamos muitos através do tempo que Deus existe na vida dos outros, nos deixando também testemunho. Então, as experiências que nós temos tido com Deus provam de modo inconcluso a sua existência. E para reforço desse argumento, nós relatarei um fato aqui ocorrido bem próximo do meu lar, onde estavam um dia de trabalho, os trabalhadores a cortar os fios de eletricidade, que em uma noite muito tempestuosa havia caído, né, ao solo. Então um deles, ignorando o perigo, tocou um dos fios e morreu instantaneamente fulminado. Chegando no local, o outro trabalhador que também estivera ausente perguntou qual a causa do desastre. Aí ele explicou-lhe um dos companheiros
o que tinha acontecido em todos os seus pormenores, mas o companheiro duvidou e quis experimentar e colocou a mão no mesmo fio, fatal, também morreu. E agora perguntou o que presenciara a morte dos dois, seria capaz de duvidar de que a eletricidade ela mata? Aí ele responderia que certamente que não, né? Mas se os que haviam morrido pudessem recuperar de novo a vida, qual seria o testemunho deles? Sem dúvida, seria que ainda mais forte, positivo do que aquele que não chegou à experiência daquele que não morreu, né? Em si mesma e do poder da energia elétrica. Então, ora, em se tratando de provar a existência de Deus, irmãos, nós vemos aí pela experiência cristã é o morto que testifica, e não um só, porém milhares e milhares deles de todos os tempos, de todas as raças, os quais já morreram e foram seguidos e vivificados em Cristo, Jesus para uma nova vida. Vivificou estando em vós ainda mortos pelas ofensas e pecados. Efésios 2:1. Objeções às provas da existência de Deus. Nós vamos ver aí dois tipos de objeções: objeção intelectual e a objeção moral. Essas duas objeções são gerais contra essa crença da existência de Deus, né? A objeção intelectual. A objeção intelectual, ela parte daqueles que, observando o universo, acham que é necessário a existência de Deus. Tudo se move com regularidade em seus eixos, acha que não é necessário afirmar mais que uma lei natural. Se plantamos ou cultivamos uma semente, ela produzirá o fruto segundo as suas leis da natureza, sem auxílio de quem quer que seja, que assim é como todo o universo. O sol levanta-se, por exemplo, o sol levanta-se, põe-se sem intervenção de ninguém. Então a lei da atração dos corpos, né, que é suficiente para explicar o equilíbrio de todos os planetas do universo, e a lei da evolução, ela basta para explicar o seu desenvolvimento. Tudo é governado pela lei da natureza. Não é mistério, pois, em afirmar mais do que isso. E assim eles argumentam, né? E a nossa resposta a essa objeção é a seguinte, irmãos: nós admitimos a existência desta lei natural em toda a parte. Segundo ela, a semente semeada germina, cresce e produz o fruto conforme a sua espécie. O sol surge no Oriente e põe-se no Ocidente. O universo está em constante desenvolvimento. Então perguntamos, porém, que é a lei natural? Uma lei em si mesma nada é, tá? Nem tem nenhum poder. Uma lei representa somente o modo de alguém que governa. Além disso, ela não é agente. E o governo brasileiro não administra pela lei, mas segundo a lei, tá vendo? Então a lei a lei em dia nenhum governa, tá? Ela não governa nem governará jamais. As leis são apenas o guia, a maneira de o governo agir. Assim é com todas as leis, tanto naturais como civis. Deus governa, então, o universo como, irmãos? O grande rei de todo o universo, conforme as leis, né? As suas leis. E é o motivo porque há tanta lealdade, né? Tanta obediência a todas as leis. E porque há um governador onisciente e onipotente. E a lei é simplesmente aprovada. A lei é simplesmente a prova da existência de um legislador. E se julgamos pela fidelidade com que o universo obedece às leis naturais que o regem, tá? Irmãos, nós ficaremos admirados ante o poder de governar de Deus, tá? Todo esse poder que ele tem. Portanto, em vez de serem as leis uma objeção, ela constitui uma prova a mais da existência de Deus, tá vendo? Então, aliás, uma grande prova, porque se há uma lei e se esta lei é obedecida, forçado é haver um legislador e um executor das leis.
Então nós afirmamos novamente, irmãos, que há um Deus, Espírito pessoal perfeitamente bom, que criou, sustenta e governa tudo segundo as leis dadas por Ele mesmo à criação. E depois disso nós também temos que ver a objeção moral. A objeção moral é mais séria, irmão, baseia-se, pois, numa presença do mal no universo, tá? Então, o mal, irmãos, é contrário à bondade perfeita de Deus. E ele não pode ser aprovado por ele. Então, há um abismo intransponível entre Deus e o mal. Por isso, dizem que há um Deus que ele não é onipotente, por causa que existe o mal, por causa que eles falam que há poder na mão do mal também, não. Então, e se ele é onipotente, logo não é bom? E se ele é bom e onipotente, por que não acha que com que todos os padecimentos, por que não acaba com todos os padecimentos de injustiça, né, de guerra, todas as misérias da humanidade? É isso que muitas pessoas questionam. Então, a existência de tudo isso, dizem eles, deve-se ou à importância de Deus ou ao seu indiferentismo, né? Se ele tem o poder, se ele é bom, porque não foi, enfim, aos males que afligem a humanidade, especialmente em se tratando de tantos inocentes que, né, em caso de guerra, sofrem horrores incalculáveis. Então, já se vê que estamos diante de um problema muito difícil. E a objeção moral da existência de um Deus perfeitamente bom, onipotente, a uma objeção vem a mais séria do que intelectual. Nós conseguimos ver isso, né, por causa desse questionamento. Então, propusemos nós o quê? Aprovar a existência de um Deus, né, de um Espírito pessoal perfeitamente bom e santo, em amor, que criou e sustenta e governa tudo. Mas diante dessa objeção, torna-se ainda mais difícil a nossa tarefa. Então, o único documento que temos acerca do princípio de todas as coisas é a Bíblia, né? E nós, para provarmos a existência de Deus, nós recorremos a ela, né? Porque desejamos o seu testemunho sobre o estado das coisas nos primeiros dias de sua criação. Então, segundo a Bíblia, irmãos, Deus ele não somente achou bons, mas muito bom tudo quanto ele criou, tá? No Éden, e também não havia maior sombra de desarmonia ou de contenda. Também ensina-nos também o livro sagrado que Deus criou o homem livre. O homem podia seguir a sua própria vontade, ou a vontade divina. Havia no Éden a árvore da ciência do bem e do mal, e desta maneira se oferecia ao homem a oportunidade de exercer a escolha, o livre-arbítrio e o exercício da sua faculdade mental. Mas se diz ainda a Bíblia que Deus avisou o homem das consequências que certamente lhe sobreviriam, né, de um passo dado no erro. Então, porém, livre que era o homem, ele podia escolher segundo o seu próprio prazer, irmão. Então perguntará alguém, por que havia a árvore da ciência do bem e do mal? Ora, a razão é fácil de achar-se. Se o homem era livre, ele tinha necessidade de fazer o uso da sua faculdade de escolha, sua faculdade mental. E a existência daquela árvore era o meio pelo qual ele podia fazer o uso dessa faculdade. Então, no entanto, Deus, irmãos, ele criara para o homem, ele criara para o homem para o bem. Então, o homem tornou-se em maldição e mal pelo mau uso que ele fez do bem. Então, não nos devemos esquecer jamais de que tudo quanto Deus ele criou foi para o bem do homem, seja como for. Como podemos culpar a Deus pelas consequências dos atos praticados por Adão e todas as coisas criadas? Existem para o bem do homem, mas acontece, não raro, pelo mau uso delas, se lhe tornaram mal. E assim a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Logo tornou-se bom, tá? Em o quê? Em morte, como a gente vê lá em Romanos 12 e 13. E o mandamento que era para a vida, esse achei que era para a morte. Romanos 7, 10. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Então o homem ele desobedeceu a Deus, irmãos,
comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e isto lhe se tornou em pecado. O que Deus ele criou para a vida, o homem usou para a morte. E o que era para a glória, o homem fez uma vergonha. Então Deus ele queria que o homem fosse um ser moral livre e bom, porém, pelo seu procedimento, o homem tornou-se mortal e escravizado. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a desgraça saiu desta fonte maldita. Podemos afirmar que a desgraça humana é o pecado, irmãos. É injusto, muito injusto, lançar sobre Deus a culpa da queda da raça humana. Deus ele criou homens bom e livre, ensinou-lhe o caminho da glória. O homem, porém, desprezou esse conselho e tornou-se escravo do pecado. Só ele, então, é o culpado de todos os males e de todas as misérias da terra. Então, para a maior prova da bondade de Deus, nós temos o fato de que o mesmo, não tendo culpa na queda do homem, não desprezou, mas continuou o seu grande trabalho de edificá-lo à sua imagem. Então, Deus ele continua a executar o plano de salvação, custando-lhe embora o sacrifício da vida de seu Filho unigênito, a fim de trazer de novo a liberdade ao homem. Então Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 13, versículo 16, né? O textuário da Bíblia. Então diz-nos o apóstolo Paulo que Deus fez tudo isso para o homem quando este era inimigo dele. Romanos capítulo 5, versículo 8. Por isso, a bondade de Deus ela fica estabelecida sobre todos os pontos de vista. Não obstante essas objeções, essas difíceis de se levantarem, né? Elas se levantam e nós podemos afirmar novamente, irmão, que Deus é bom, onipotente. Tá? Ele é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa tudo. As provas da sua existência e da sua bondade nós encontramos no universo, na história, em nossas percepções, na fé, em nossas experiências com Ele. E, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes os montes nascessem, ou antes que Tu tornasse a terra, o mundo, mesmo de eternidade, Tu és Deus. Salmo capítulo 90, versículo 1. Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Fique com Deus, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém?